Glória a Deus. Aleluia. Glória ao seu nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar, vamos sentar um pouquinho. Vamos fazer uma oração, mais uma oração, vamos orar. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esta noite. Te louvamos por este lugar de encontro marcado contigo. Te louvamos pelos teus feitos poderosos em nossa vida. Te louvamos porque mesmo quando o inimigo, Senhor, de nossas almas, mesmo quando ele sopra em nossa mente, em nosso coração, em nossos ouvidos, dizendo que a gente não vai conseguir, Tu és o Deus que nos dá forças para continuar caminhando. Nós te louvamos porque Tu és o Deus que tem cuidado de nós. Te louvamos porque, a despeito das lutas e das batalhas que cada um dos Teus filhos tem enfrentado durante o dia de hoje, durante a sua vida, te louvamos porque, apesar de tudo isso, Tu és o Deus que tem cuidado de cada um deles. Pai, na autoridade do Teu nome, nesta noite, que o Teu Espírito Santo venha ministrar ao nosso coração mais uma vez, porque Ele é o nosso mestre por excelência. E que o Espírito Santo, através da Tua palavra, venha transformar o nosso interior, venha nos fazer crescer, venha sarar as nossas feridas, venha trabalhar nas áreas do nosso coração que precisam ser trabalhadas e resolvidas. Que o Teu Espírito Santo nos capacite a perseverar e a prosseguir, a despeito de todas as coisas que têm sido andado à nossa volta. Mas nós jogamos por terra e repreendemos o espírito de desânimo. E pedimos que o Teu Espírito Santo renove as nossas forças, porque a Tua palavra nos ensina e nos diz que nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Abençoa-nos nesta noite, abençoa a vida dos Teus filhos, toca o coração de cada um deles. Em nome de Jesus, joga por terra o espírito de temor e de insegurança. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Vamos lá, Romanos. Vamos para a apostila primeiro, para a gente finalizar uma parte da apostila, para a gente entrar em Romanos. Romanos, a apostila é o finalzinho, a folha 4 da apostila. Folha 4, né? A folha 4, acredito que seja a 4 de vocês também, né? 4. Todo mundo achou? Nós falamos na semana passada, a gente terminou. Falamos sobre a importância do apóstolo Paulo para o Novo Testamento. Por que Paulo é importante para o Novo Testamento? A gente falou que dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são cartas paulinas, né? Então, quer dizer, 35% mais ou menos é do apóstolo, né? Do apóstolo Paulo, né? 11, 12 epístolas mais ou menos de Paulo. Então, a gente observa que por que Paulo é importante para o Novo Testamento? Nós terminamos exatamente nesse ponto, porque Paulo teve um efeito muito grande sobre o cristianismo, né? O cristianismo não seria o mesmo sem o apóstolo Paulo, porque ele propagou o evangelho aos gentios, porque ele é chamado do apóstolo dos gentios, né? Ah, pastor, mas eu não sei o que são gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus, tudo bom, amado? Não é judeu, não é descendente de Abraão, é gentio. Ah, mas o cara é romano, é americano. Se vivesse naquele contexto, seria um gentio, tá? Então, veja bem, Paulo ele foi classificado como apóstolo dos gentios porque a ele foi dada a tarefa, ele recebeu essa missão. Ninguém pode se autoclassificar. Ah, não, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente primeiro tem que entender a chamada de Deus, aí com a confirmação da chamada, a gente pode, não, eu sei que o meu dom, Deus me chamou para isso. Está todo mundo entendendo, né? Porque Deus chamou, porque Deus é o Deus que chama, né? Primeiro Deus chama, certo ou errado, gente? Certo ou errado? Primeiro Ele chama, né? Prepara, certo ou errado?
certo? Primeiro ele chama, né? Então a gente não pode achar que o preparo vem primeiro, a chamada vem primeiro, embora a gente tenha dificuldade de entender isso, né? Mas ele chama, prepara ou vai preparando, né? E às vezes é claro que eu vou abrir um parênteses aqui. É claro que existem situações inusitadas em que a pessoa se prepara sem ter nenhum chamado. Aí no decorrer da situação da vida, o próprio Deus vai chamar para alguma coisa. Existe sim, mas isso é mais raro de acontecer. Se a gente for olhar à luz da Bíblia, a gente vai encontrar que Deus chamava primeiro, depois ele ia preparando a pessoa, até porque quem chama é o Senhor, né? Então a gente pode dizer, não, eu vou ser um pastor. A gente não vai ser coisa nenhuma, a gente vai levar uma costa de Jeová. Não é verdade? Não é? A gente pode entender o chamado pelo Espírito, né? A maioria das vezes a gente quer correr do chamado, a gente quer, não, isso aí não é para mim, não. Não, eu vou correr, não, o negócio de ser diaconismo não é para mim, não, de ser presbítero de igreja, não, eu vou correr, não vou fazer isso, não, né? Se Deus tiver esse negócio para a tua vida, querido, vou soprar um segredo, não adianta você correr que Jeová te acha na curva do caminho. Você pode correr para... mas eu já estou velho de cabelo branco, já estou bem velhinho, já estou muito velhinho, meu cabelo está branquinho, então já caiu, estou careca com cabelo, sem cabelo, branco. Se ele te chamou, ele vai te caçar, mas eu estou com 90 anos, mas não cumpriu o propósito da tua vida, então tu vai para a obra, com 90, com 80, não é verdade? Não adianta a gente correr daquilo que Deus tem. Domingo a gente estava compartilhando na nossa escola dominical. Eu estava dando uma palhinha no momento da lição. O segredo da vida cristã, sabe qual é o segredo da vida cristã? O segredo da vida cristã é você descobrir, é você entender e descobrir o centro da vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Só isso. Se você estiver no centro da vontade de Deus e cumprir essa vontade, cara, tu vai ser feliz pelo resto da vida. Você vai ter luta, vai ter problema, mas você vai ser feliz. Porque a gente só tem essa alegria. O que completa a vida do crente é quando ele entende que ele precisa estar no lugar que Deus quer que ele esteja. Seja um presbítero, seja um diácono, seja um pastorado, seja uma obra de missões, seja um líder da ação social. Às vezes a gente acha que não, o líder é só aquele que é presbítero diácono, aquele que é ação... pastor, aquele eu não considero ele líder, não. Você não tem que considerar nada. Quem chama é Jeová. Amém, meu irmão? A gente tem uma preocupação muito grande com o título. Nós temos uma preocupação com o título, não é verdade? O rótulo. Esquece o rótulo. Você tem que focar na chamada. O rótulo, o título, vai vir com o tempo de Deus, se Deus quiser te exaltar. Amém, irmãos? Amém, tá? Então, a gente precisa estar ligado nisso aí. E quando Deus chama também, não adianta você correr, não, tá? Porque Ele vai te pegar... Ih, Jesus, eu vou ficar quieto que é melhor. Tá? Ele vai te pegar na curva do caminho. Bom, vamos lá. Então, Paulo, ele teve um efeito muito grande sobre o cristianismo, né? Ele escreveu a metade do Novo Testamento, por isso ele é importante. Ele influenciou os demais apóstolos, né? A influência. Por que ele influenciou? Porque Paulo tratava de problemas específicos da vida da igreja, que foi falado semana passada que Jesus não se preocupou em doutrinar a igreja, porque não era a tarefa dele. Jesus não foi chamado para doutrinar a igreja, né? Jesus não foi chamado para catequizar, não. Jesus entendia que a missão dele era salvar. E, salvando a humanidade, fundar a igreja. Então, ele fundou. Agora, doutrinar a igreja não era a tarefa dele mais. Ele deixou essa tarefa para quem? Para os apóstolos. Amém, irmãos? Amém? Tá? Então, veja bem. Agora, vamos lá. A divisão das cartas paulinas. Bom, as divisões... eu não vou nem colocar agora a questão de qual foi escrita a primeira, qual foi... Não vou colocar isso aqui agora. Vou falar como está a divisão, né, das epístolas paulinas. Nós temos, as duas epístolas, página 4, duas epístolas escatológicas, que é 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. O que é escatológica? Porque são duas epístolas que tratam, né, do porvir. Né, escatologia, né, a gente até tem uma matéria na grade de vocês que vai estudar escatologia. A gente incluiu na grade de vocês. Né? Quer dizer, escatologia, escatos, né? E logia. Escatos últimas coisas, né? Logia, estudo das últimas coisas, ou estudo do final dos tempos. Então, a gente tem duas epístolas paulinas, que é a 1 Tessalonicenses, mas ela trata, porque Paulo vai falar do porvir, Paulo fala da volta de Jesus, então são doutrinas escatológicas. Amém?
Então, a gente tem as epístolas evangélicas, ou chamada de epístolas de viagem. A gente tem Romanos, Gálatas, 1ª e 2ª Coríntios. Por que são de viagem? Porque Paulo escreveu essas epístolas no processo das suas viagens missionárias, né? Ele fez uma primeira viagem missionária, segunda viagem missionária e terceira. Paulo fez 3 viagens missionárias. O sonho de Paulo, o sonho dele era chegar na Espanha, mas ele morre e não realiza o sonho dele. A gente fala assim, poxa, mas Jeová não realiza o sonho dos seus servos. Se o sonho dele estiver fora se o seu sonho estiver fora do propósito dele, ele não vai realizar, não, filho. Não é verdade? Ah, mas ele não vai realizar. Não, porque ele tem que realizar todos os meus sonhos. Não tem, não. Não tem. Você não é pai dele para dar ordem nele, para ele, né? Ele tem sim. Ele cumpre, ó, detalhe, ele cumpre todas as promessas que te fez. Mas a obrigação de realizar todos os teus sonhos ele não tem. Está todo mundo ligado no trono? Tá? Não tem. Então, a gente precisa entender isso, tá? Paulo aspirava em chegar à Espanha. E ele planejou. Você vai observar que Atos dos Apóstolos encerra-se com Paulo preso. Se você já leu, você vai enterrar. Paulo termina. Como é que termina o livro de Atos dos Apóstolos? Paulo está preso. E ele vai deixar claro nas cartas de Timóteo, que são epístolas de prisão, ele vai deixar, ó, ele termina ali porque ele tinha um sonho, ele aspirava, ele fazia planos, ó, eu quero chegar à Espanha porque eu quero evangelizar lá também, mas ele morre antes de chegar à Espanha. Então, Deus não permitiu. A gente acha que Deus é obrigado a realizar os nossos sonhos todos. Ah, pastor, eu tenho um sonho de ter um BMW. Pode ser que você consiga ter um que você tem, eu não estou dizendo que a gente não possa ter, né? Mas se ele te der um Palio, ou se ele te der um Fox, você vai dizer que você não quer, não dá para mim que eu quero, tá? Então, a gente tem que pensar. Eu não estou dizendo que você não possa lutar para ter um BMW, não, que Deus não pode te dar. Não estou dizendo que, às vezes, você tem um sonho de ter um BMW e Deus vai te dar uma outra coisa. Então, a gente tem que entender, poxa, Senhor, mas Deus, eu sonho em ter esse carro aqui. Ué, mas eu não sou obrigada a realizar esse sonho seu. Agora, se eu prometi a você um carro, eu posso cumprir e te dar um carro. Está todo mundo entendendo isso? A gente precisa entender, tá? Para dizer, não, a pastora falou isso, eu não falei, não, você vai levar uma coça. Tá? Então, a gente precisa entender isso. Vamos só para a gente lembrar. As epístolas de viagem são as epístolas que ele escreveu nas suas andanças missionárias, tá? Coríntios, 1ª e 2ª, Gálatas e Romanos. As epístolas de prisão. Quais são as epístolas de prisão? Efésios, Colossenses, Filemão, Filipenses e Filemão, tá? Por que prisão? Porque Paulo estava preso quando escreveu. O cara estava encarcerado quando escreveu. E eu acho isso lindo, sabe por quê? Quando a gente lê a carta de Paulo aos Filipenses, a gente vê um perfil de um cara que estava preso. E se a gente estuda Filipenses a fundo, a gente vai descobrir que o tema central de Filipenses é a alegria. Aí eu fico pensando, caraca, fala sério. Como é que um cara que estava preso, trancafiado no cilindró, consegue escrever uma carta que fala de alegria? Só Jesus na causa, né? Se eu tivesse preso, você acha que eu ia falar de alegria? É ruim, hein? É ruim, hein? Não é verdade? A gente não ia. Senhor, fala sério. Falar de alegria, encarcerado aqui, não tem arroz, feijão, não tem bife, não tem McDonald's, não tem batata frita, não tem nada. Falar de ele está faltando tudo aqui, farta tudo. Eu vou falar de alegria como? Não é verdade? Eu estou brincando, mas é verdade. E como é que um cara chamado Paulo escreveu sobre alegria estando encarcerado? E o cara estava preso. Você lê a palavra alegria, aparece mais de 20 vezes, porque ele fala, o tema central de Filipenses é alegria. Então, veja bem, a outra são epístolas que ele escreveu enquanto ele esteve preso. Agora, depois tem as epístolas pastorais. Quem sabe dizer por que essas epístolas têm um nome de pastorais? Alguém sabe dizer? Porque elas têm o título de epístolas pastorais? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Porque elas orientam os líderes, né? E é interessante que essas epístolas pastorais, elas são classificadas assim, porque elas não foram escritas para igreja, para grupos, ela foi escrita para pessoas individuais, né?
para Timóteo e Tito. Então, são chamadas epístolas pastorais, porque elas orientam a lideranças a respeito da formação, de como conduzir a igreja. Então, veja bem. Agora, vamos dar uma puladinha para outra página 5, tá? Vamos lá? Deixa eu ver aqui se eu vou pular alguma coisa por causa do nosso tempo. Eu vou dar uma puladinha lá para o tópico número 8, da folha 5. A personalidade de Paulo em suas cartas. Tá? Página 5, folha 5. Tópico número 8, em Romanos. Todo mundo achou? A personalidade de Paulo em suas cartas. As suas epístolas são um espelho de sua alma. Né? Paulo colocava na sua tinta, né, na sua pena, estou dizendo no sentido de escrever, né, as epístolas refletiam o que Paulo tinha em sua alma. O que você escreve, né, na maioria das vezes, é o que você bota para fora. Né? E Paulo, ele escrevia aquilo que ele escrevia com tanta sede, com tanto ardor, refletia a alma do próprio apóstolo Paulo. Quando ele escreve, por exemplo, a carta aos Gálatas, a gente vai trabalhar Gálatas por causa do trabalho de vocês, quando ele escreve a carta aos Gálatas, tem um trecho que ele fala assim: ó Gálatas insensatos. Olha só o que ele fala. Ó Gálatas, meus filhinhos, por quem de novo eu sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Ele usa uma metáfora da mulher que vai dar luz, dizendo: eu estou gemendo como uma mulher dá luz por causa da situação de vocês em Cristo, desse distanciamento de vocês da verdade do Evangelho. Quer dizer, ele refletia a paixão que ele tinha, o ardor que ele tinha, a preocupação que ele tinha com as almas perdidas. Paulo era um homem que amava as almas perdidas. E a gente precisa ter um pouquinho desse ardor que Paulo tinha pelas pessoas de sua época. Suas epístolas são espelho da alma. Paulo era firme e convicto em suas afirmações. Ele demonstrava mais interesse nas pessoas e no que lhes acontecia do que em formalidades. Ele tinha uma personalidade forte e amava seus convertidos com amor ardente. Ele se descreve como pai, como mãe, como uma ama, servo e irmão deles. Apresenta-se como exemplo que eles devem seguir. Lembra que nós falamos na semana passada que Paulo, ele fala, várias vezes em suas cartas, ele diz assim, eu sou o maior dos pecadores, né? Eu sou o maior, olha, a humildade desse apoio, eu sou o maior de todos os, ele fala várias vezes em Timóteo, eu sou o maior de todos os pecadores, né? Eu sou o menor dos apóstolos, mas dos pecadores eu sou o maior. Então, ele vai enfatizar, ele era muito convicto, muito firme nas suas convicções, né? Vamos lá, as suas palavras firmes, muitas vezes, são interrompidas para mergulhar numa nova linha de pensamento, digressão. Isso aqui vocês precisam observar, quando vocês lerem uma carta paulina, que Paulo era muito comum nas cartas de Paulo, um processo chamado digressão. O que é digressão? Digressão é a interrupção de um pensamento para introduzir outro. Paulo, ele estava escrevendo, daqui a pouco ele interrompia aquele pensamento, ele introduzia outro. Né? Aí, pessoal, Paulo perdeu o fio da meada? Não era muito comum. Ele, ao escrever, ele pratica muito isso. Ele interrompia, a gente vai ver muito isso em Romanos. Ele está escrevendo, daqui a pouco ele interrompe, aí vai fazer uma conjectura como se ele estivesse falando com um autor, um personagem imaginário. É muito comum na escrita de Paulo. Né? Ele escreve, faz muito isso nas suas epístolas. Tá? Então, veja bem. Vamos lá um pouquinho, dá mais uma puladinha. A teologia paulina. Né? Quando eu escolhi o trabalho de avaliação de vocês, eu não quis trabalhar, eu não quis pedir um trabalho sobre teologia de Paulo. Eu não quis confundir a mente de vocês. Né? Paulo é um apóstolo assim, praticamente 100% teológico. O que é teologia? Né? Todas as cartas de Paulo contêm doutrina, porque ele escreveu para a igreja, então tem que ter, né? Ele escrevia para organizar a igreja. Você consegue imaginar um negócio montado sem organização? Dá para imaginar um negócio assim, sem organização? Dá para imaginar uma casa sem organização? Ela vai a pique, né? Então, é a mesma coisa. Paulo, quando ele escreveu para organizar a igreja, os convertidos, né, que estavam sem saber o que fazer.
Porque o evangelho se espalhou, a igreja primitiva cresceu, mas eles ficaram à deriva. Vão fazer o quê? Faz o quê? E agora? Tem um pecado na igreja. E agora? Como é que vai? Então, Paulo foi o instrumento que Deus usou para organizar isso e orientar, né? Por isso, Paulo é importante para o Novo Testamento. Porque sem a teologia de Paulo, a gente não teria como entender nada. Como é que ele vai organizar uma igreja, não é verdade? Então, como é que a gente vai saber? Não tem como, né? Os pecados eram cabeludos, mas vai fazer o quê numa situação dessa? Então, Paulo foi o instrumento que Deus usou para organizar. Igreja, irmão, é de Deus. Quem manda na igreja é o Senhor. Mas quem escolhe os instrumentos para tomar conta dela é o Senhor também. Amém? Amém? E Paulo, ele é 100% teológico. Então, Paulo, ele fala de Deus, ele fala de Cristo, ele fala da igreja, ele fala do pecado. É isso que é teologia. Está todo mundo ligado no trono? Todas as cartas de Paulo, ele vai falar sobre pecado, sobre a igreja, sobre Deus, sobre Cristo. Ele é o autor do Novo Testamento mais cristológico depois de Hebreus. A carta aos Hebreus e as cartas paulinas são 100% cristológicas. Pastor, o que é isso, cristológico? Apresenta a pessoa de Jesus, a pessoa de Cristo. Ele vai falar de Cristo, que Cristo é isso, que Cristo é eterno, que Ele é imortal, que Ele é o luzeiro, que ele vai mostrar tudo isso aí. Por quê? Porque Paulo lidava com heresias na sua... Lembra que a gente falou semana passada? Ele estava lidando com heresias que queriam jogar Jesus por terra. O que é heresia? Heresia é uma mentira pregada em forma de verdade. Está todo mundo ligado? Ela tem uma capa de verdade. Ela é bonita pra caramba, porque, nossa, uau! Nossa, mas o cara prega muito. O cara fala muito bem. Aí a gente fica assim, pô, o cara fala muito bem. Caramba, mas tem alguma coisa errada ali. Tem alguma coisa ali que não bate bem no espino. Aí a gente começa, não é verdade? A gente começa a estudar, a observar. Caraca, descobrir a pólvora. Aquilo que ele está pregando ali não tem base bíblica, aquilo também não tem, aquilo também não tem, aquilo também não tem. É ou não é? Assim, nossa, no meio daquela verdade bonita, algumas coisas são bonitas, a gente afirma, glória a Deus! Glória a Deus! Porque é sutil. Toda heresia, ela é sutil. Ela nunca vem sozinha, tá? Ela vem mesclado com algumas verdades, aí a gente... Por quê? Sabe por quê? Porque o papel do diabo é esse. Se viesse escancarado, você não desconfiaria. Não, está tão claro que todo mundo sabe que aquilo ali tem diabo incutido ali. Mas é tão misturado, parece com a capa é de coisa boa. Aí a gente fica assim, nossa. Gente, aí a gente vai observando, nossa, isso não tem base na Escritura. Não, mas isso não tem também. Aí a gente precisa saber separar o vermelho do amarelo. Paulo, ele cumpre esse papel por quê? Muito bem, porque o apóstolo Judas, se você ler a carta de Judas, é 100%, nós vamos estudar Judas. Lembra, é um embate, é uma carta de um capítulo só, mas é 100% doutrinária, porque o Judas, quando escreveu, ele estava tendo um embate com hereges. Então, ele teve que solapar para jogar a heresia por terra e apresentar a verdade do Evangelho. Né? Aí a gente consegue entender, a gente se coloca no lugar desses apóstolos, o que eles enfrentaram na época deles para manter uma verdade solidificada até chegar até nós, para que ela chegasse até nós. Porque se eles não debatessem, a gente não teria isso revelado, escrito hoje. E a gente se deixaria levar também por outras heresias. Mas eles pagaram preço para defender o Evangelho. Então, o resumo da ópera, tanto o escritor aos Hebreus, quanto o Judas, quanto as cartas paulinas, Pedro também, o apóstolo Pedro, eles pagaram preço para defender o Evangelho. Então, é claro que eles fizeram isso num tempo em que ainda o cânon não estava fechado. Hoje em dia, o que foi falado semana passada, hoje em dia, a gente não precisa fechar cânon, porque ele já está fechado. Ninguém pode se levantar e dizer, não, porque eu conheço, tem uma pessoa que escreveu um livro que vai entrar na... Não vai entrar mais nada, já fechou o cânon, como é que vai entrar? Né? Mas a gente se depara com essas heresias todo dia, certo ou errado? Todo dia. Então, a gente precisa estar preparado para pagar um preço para defender a verdade do Evangelho hoje também.
Embora a nossa defesa não vá ficar registrada num livro aqui como ficou a defesa deles, mas a gente precisa entender isso. E quando eu falo você defender, não é você brigar de sair num tapa com ninguém, não, gente, pelo amor de Deus, hein? Não, a pastora falou que eu tenho que defender, vou quebrar a cara do cara, porque eu vou dizer para ele que ele vai para o inferno. Ó, crente não se presta esse papel, não, tá? Fala sério, né? A gente defende de uma outra forma. Tá todo mundo ligado no trono, né? A gente não pode se deixar enredar uma porção de mentira que tem por aí, né? Então, vamos lá. Vamos continuar. Agora, vamos lá. Visão geral das epístolas. Primeiro, Romanos. Agora, vamos lá. Primeiro capítulo de Romanos. Abre a sua Bíblia lá comigo. Primeiro capítulo da carta aos Romanos. Alguém aqui, alguma vez, leu a carta aos Romanos, todinha? Ou algum capítulo de Romanos? Alguém já leu? A irmã, a Marildinha... Eu gosto do Marildinha que o Moisés fala. A Marildinha linda, ela já leu, né? Alguém mais leu a carta aos Romanos? A irmã leu. Alguém leu? O Moisés também leu. Ele leu, mas não leu todo. A carta aos Romanos, a gente olha assim, né? É uma das epístolas assim, mais doutrinárias de Paulo, né? Vocês vão fazer um trabalho sobre Romanos, né? Por quê? Porque Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante, né, ele costumava dizer que Romanos é um tratado teológico. O maior de todos os tratados teológicos é Romano, né? É Romanos, a carta aos Romanos, né? Então vamos lá para a gente introduzir Romanos para você. Como toda carta paulina, todo livro tem um tema, Romanos também tem um tema, né? E qual é o tema de Romanos? Já falamos que a gente já deu o trabalho para vocês, justificação pela fé. Paulo vai falar do tema da justificação. E agora eu vou dar uma dica para quem vai fazer o trabalho, se vocês quiserem anotar, aproveitar para anotar, pode anotar também que é uma dica do trabalho, né? Justificação pela fé, essa palavra justificação na Bíblia, eu estou falando na Bíblia, tá? Na Bíblia ela tem a ideia ela vem no grego, né? Ela tem a ideia de tribunal. Tribunal, tá? É a ideia de um tribunal. É como se fosse um tribunal de um julgamento, né? Um réu se apresenta diante de um juiz com uma pena, com vários crimes que cometeu, tá? O cara tem vários crimes nas costas. Então, pela lógica humana de quem cometeu o crime, ele merece o quê? Ele merece uma punição, ele vai, né? O juiz vai lá, pô, você tem essas penas todas aqui, com todas as provas, né? O cara cometeu isso, então o cara vai ser preso, então vai pegar 30 de cadeia. No Brasil é 30 e o cara sai com não sei o quê, não é assim? A lei brasileira é diferente da lei americana, lá fora o cara pega a pena que tem que pegar e não sai, né? Agora aqui não, aqui ele pega, aí tem progressão de pena. Aí, se o cara é condenado a 35, depois ele sai, ele cumpre 8 e sai. Não é assim aqui no Brasil? Então, mas é preso e vai. Aí, por quê? Porque tem um rol de penas nas costas do indivíduo daquilo que ele pecou, né? A palavra justificação, no grego, tá? Ela tem a ideia, ela tem essa conotação de tribunal, né? Por uma lógica humana, quem comete crime tem que ser condenado. Certo ou errado? Certo. Né? É o óbvio ser. Mas aí, veja bem. Aí, você imagina esse condenado diante do juiz, o juiz manda entrar o acusado, aí ele entra. Aí o juiz lê o rol de pena dele. Ó, você confessa tudo aqui que você fez? Esses crimes todos aqui, matou, fez isso, estuprou, eu fiz. Aí, quer dizer, o juiz, a sentença dele, se fosse 50 anos, aqui no Brasil não adianta ser 50, 60, que ele não vai cumprir isso tudo mesmo, né? Mas vamos supor que decreta 400 anos, 300, 100, vamos supor, 90 anos, não, um exemplo, né? Realmente você vai cumprir, você merece isso aqui, então você está condenado. Aí o jurado, a gente considera ele culpado. Aí o juiz olha assim... O júri, ó, júri número 1, culpado. Júri número 2, culpado. Júri número 3, culpado. Todo mundo vai dar culpado. Aí o juiz pega aquilo ali, dá uma olhada. Aí o condenado diante dele, chorando. Aí ele vai, pega o martelo e pá. Aí coloca assim naquela sentença ali, absolvido. Aí ninguém entende, mas aqui ele cometeu esses crimes todos. Ele cometeu.
Aí, ele cometeu, mas eu sou o juiz. Eu mando no pedaço. Quem manda o júri é o juiz. O juiz. Alguém pode chegar para o juiz e falar assim, seu juiz, olha só, mas o senhor está errado, porque esse cara aí cometeu um monte de crime, então o senhor está errado em absolver ele. Alguém pode falar isso para o juiz? Por quê? O juiz vai mandar prender você por desacato à autoridade. Tá, não é verdade? O juiz é juiz. Dentro de um tribunal, quem é a autoridade? O jurado ou o juiz? O juiz. Mesmo que ele julgue erradamente, se for o caso da sentença da terra, não tem erro, às vezes fala no julgamento que o juiz erra. Mesmo quando isso acontece, eu estou falando aqui na terra, o cara ele vai pagar, ele vai acertar a conta lá, vai ter que consertar o erro dele depois. Tem gente que é condenado inocentemente, depois passa um tempo ele é absolvido, porque condenou um cara injustamente. A gente tem ouvido na televisão vários casos, condenou um menino em Niterói por causa de uma falsa acusação, depois descobriu que o garoto não era culpado. Não é? A gente vê muito isso aí. Mas estou falando que na terra, né, mesmo que o juiz esteja errado, ninguém pode contestar a decisão dele. Pode, naquela hora ali? Não pode. Ele é juiz, eu absolvi o cara. Ele bate o martelo e absolveu. No caso da Bíblia, justificação está relacionada a julgamento com uma condição. Por que o juiz ele bateu o martelo para absolver o dito cujo condenado? Por quê? Porque por causa do que alguém fez por esse condenado. E o que alguém fez, no caso aí é Jesus Cristo. Por causa do que Jesus fez, então eu estou absolvendo ele. Entendeu? Quer dizer, ele é culpado daqueles crimes todos, mas o juiz vai absolver. Não, eu absolvo ele. Então, eu estou absolvendo por causa da morte do meu filho. Isso é justificação. Amém? Está todo mundo entendendo isso? Então, na verdade, o condenado éramos nós, eu e você, a gente merecia a morte do inferno. Por isso que eu sempre brinco, o crente fala assim, não, mas eu tenho direito. Mas eu tenho direito. Mas você tem direito de quê? Você só tem direito do inferno e olhe lá. Não é, a gente não quer reivindicar o quê? Não, mas eu tenho direito de ir para o céu. Eu tenho direito de ter um carro do ano. Eu tenho direito de ser feliz. Fala sério, você merece coça. A gente só tinha direito do inferno, mas Deus, por causa do que Jesus fez por nós na cruz, olha o detalhe, ele nos justificou. Vamos trocar em miúdo. O que é justificação à luz da Bíblia? É o juiz bater o martelo e falar assim, ela cometeu esses crimes, mas eu declaro ela justa. Isso é justificação. Amém, irmão? Pastora, mas aquele irmão ali, qual é o teu nome mesmo? Eu esqueço o teu nome. Diego. Mas Diego fez isso. Pois é, ele fez isso mesmo, beleza. Mas eu estou declarando ele justo. Acabou. Você vai brigar com Deus? Você vai levar uma coça de Deus. Meu Deus. Não é? Você vai levar uma coça, porque se ele declara... Por isso que a gente fala assim, é muito comum, acredito que aqui todo mundo já ouviu isso. Pastora, sabe o que é nem aquele negócio de a pessoa peca, depois está salvo? A pessoa peca. Hoje mesmo eu ouvi isso na parte da manhã. Não, mas não entendo isso. A pessoa peca, comete os crimes, depois vai vir para a igreja e vira crente. Ninguém ouviu isso, não. Só eu que sou ET, eu já ouço isso todo dia. Eu falo assim, Jesus, a pessoa não entendeu nada, fala sério. Eu falei, meu querido, para Deus não tem pecadinho nem pecadão, não. Todo mundo é pecador miserável que merece só o inferno. Então, se a pessoa se... mas por que Deus... Sabe por quê? Porque tem um segredo para o Senhor salvar. E sabe qual? Aí a pessoa até usou o argumento de Davi. Não, porque Davi, sem vergonha, premeditou isso, fez isso, eu não sei o que, fez isso tudo mesmo, sem vergonha, acaba sem vergonha, né? Bota mais igual eu e você, né? Mas eu não adultero, não, nunca adulterei, não, pastor. Pois é, mas fez outras coisas, né? Outros M, né? Você não fez, não, mas outros M você fez, né? Não, porque não sei o quê, papapá. Aí depois de tudo, final, resumo da ópera. Sabe por quê o que faz diferença para Deus? Por que Deus salva esses pecadores miseráveis igual eu e você? Por causa de uma palavra-chave chamada arrependimento. Sem arrependimento não tem salvação para ninguém. O que adianta o crente estar dentro da igreja? Não, eu sou crente, eu vou para o céu. Eu estou salvo, você não é. Não, eu estou salvo, você vai para o inferno. Mas ele mesmo, o lado de fora se arrepende, ele não se arrepende de nada. A diferença é o arrependimento. Deus não vai olhar para a quantidade de pecado. Deus não mede pecado como eu e você medimos. Quem mede pecado em quantidade é eu e você. Deus não. Ele vai olhar o arrependimento sincero também, arrependimento de ser vergonhice. Não adianta não, que ele conhece, tá? Não, eu estou arrependido, Senhor. Aí no dia seguinte faz tudo de novo, sem vergonha, você merece uma coça.
Mas não é, irmã, não é marudinha. Eu estou arrependido, Senhor. Na primeira oportunidade, ele faz tudo de novo, merece uma coça bem dada. Vai tomar vergonha na cara que tu experimentou arrependimento, droga nenhuma. Mas não acaba sem vergonha, tem que experimentar arrependimento de verdade. O apóstolo Pedro não fala isso? O que a gente deve fazer para ser salvo? É isso aí. Deve o quê? Arrependimento para encontrar a salvação. Vamos lá, para a gente continuar. Bom, vamos lá, Romanos, tá? Apóstolo Paulo. Qual o propósito da carta aos Romanos? Apresentar a mensagem do Evangelho de Cristo aos crentes de Roma e explicar como esse Evangelho corrige as divisões entre crentes judeus e crentes gentios. Qual o público-alvo? Cristãos de Roma, judeus e gentios estabelecidos nessa região. Um detalhe para a gente, só para abrir um leque aqui, um parênteses. Quem fundou a igreja de Roma não foi Paulo, tá? Muita gente acha que foi Paulo quem fundou a igreja de Roma. A igreja de Roma, não se sabe quem foi o fundador da igreja de Roma. A gente tem especulações, mas ninguém tem como afirmar quem foi que fundou. Acredita-se, né? É mais comum a hipótese mais assim, com menos chance de erro, é que quem fundou, na verdade, foram os próprios grupos de crentes que se espalharam a partir da descida de Pentecostes em Atos dos Apóstolos, porque tinha muita gente ali falando em língua que eram de outras nações, porque aquela descida ali tinha a língua pátria, e muitos se espalharam e chegaram até Roma, aquele grupo de irmãos, e uma comunidade se fundou automaticamente de uma forma livre, né? E um tempo depois, Paulo mandou essa carta. Aí você, mas por que Paulo mandou essa carta? Porque Paulo tinha um plano. Paulo tinha um plano de chegar à Espanha, só que ele queria chegar à Espanha passando por Roma, né? Então, na verdade, a carta foi uma forma de preparar os irmãos, aquela comunidade, para a chegada dele. Mas como ele não chegou na Espanha, ele também nunca chegou a Roma. Tá? A gente vai observar que na carta em Atos dos Apóstolos, ele termina o seu finalzinho ali, naquele cantinho ali de Roma, ali, mas não chegou a conhecer tudo ali, porque Deus não permitiu, ele morre decapitado e não chega lá, não faz a viagem do sonho que ele queria fazer, né? A famosa viagem do sonho. Vamos lá, gente, para a gente pensar aqui. Quais são as verdades fundamentais da carta? Judeus e gentios são pecadores e estão sob o juízo divino. Judeus e gentios recebem a justificação somente mediante a fé à parte das obras. A santificação que conduz à glorificação ocorre mediante a dependência do Espírito Santo. Outra verdade, judeus e gentios exercem papéis interconectados na história. Outra verdade, aos cristãos, judeus e gentios, devem aprender a aplicar, os cristãos, judeus e gentios, devem aplicar o Evangelho à vida prática. Agora eu vou sair da apostila para a gente vir para o lado prático. Então, veja bem. Qual é o propósito de Romanos? Veja bem. A gente, quando lê o primeiro capítulo, Paulo ele vai apresentar a justificação pela fé, né? Agora eu vou usar uma linguagem popular para a gente entender. Vamos supor, é possível a gente dar um remédio para alguém, essa pessoa tomar um remédio sem que ela seja convencida que ela está doente? Sim ou não? A pessoa tomar. Vamos supor, uma pessoa, ela vai aceitar tomar um remédio sem ter convicção que ela está doente? Mudei um pouquinho a pergunta. Não está doente, não tem doença nenhuma. Aí o médico fala assim, você tem que tomar um remédio. Ela vai tomar ou vai questionar? Por que ela vai questionar? Tem doença. Não existe doença. Eu, por exemplo, vou falar de mim agora, de mim. Eu louvo a Deus que eu cheguei a 65, né? Não, estou chegando, né? 65, estou chegando, né? Estou chegando lá semana... Tá certinho, né? Eu estou chegando a 65, né? Eu acho que eu cheguei inteira. Mas eu envelheci? Eu envelheci.
Eu envelheci. Claro que eu envelheci. O cabelo caiu, ficou mais boi lambido, mais ralo. A careca veio um pouquinho, mas eu acho que eu sou bonita assim mesmo. Pode falar o que quiser, não tem problema nenhum. Né? Não é verdade? Né? Envelheci. É natural. O tempo vai passando, né? A gente vai envelhecendo. Veja bem, eu consegui chegar quase 65, que daqui a 10 dias a gente vai fazer 65, né? Eu consegui chegar quase 65, praticamente sem tomar remédio nenhum. Ah, mas se eu não tomar remédio nenhum, tomo remédio da pressão. Esse aí eu tomo. Não posso marcar bobeira, eu preciso tomar um comprimidinho todo dia de manhã. Né? Porque a gente que é mulher que sabe, depois que entra no processo da menopausa, só Jesus na causa, né? Então, aquilo tudo que você não tinha antes é passar a ter na menopausa. As mulheres sabem disso, né? Então, mas eu não tomo remédio para mais nada. Né? Então, eu louvo a Deus, eu só tomo esse, então eu louvo a Deus por isso. Né? Ah, mas já tomou? Já tomei, mas hoje eu não tomo mais. Né? Agora, veja bem, alguém fala assim, olha, você tem que tomar esse remédio assim. Primeiro, ele vai ter que me comprovar por exame que eu estou doente. Concorda comigo? Eu vou ter que tomar, se eu precisar tomar. Mas é necessário convencer primeiro da necessidade. Então, por que eu estou usando isso aqui? Para a gente abrir, para a gente tentar raciocinar. Porque a carta de Paulo é exatamente isso aqui, a carta aos Romanos. Paulo, ele precisa provar por A mais B, escuta isso aqui, ele precisa provar por A mais B. Qual é a preocupação de Paulo na carta aos Romanos? Por isso que a gente falou que Martinho Lutero diz que é um tratado teológico. Ele percebeu, eu preciso provar que todo mundo é pecador sem vergonha. Mas como que eu vou provar? Como é que eu vou provar que todo mundo é pecador? Eu tenho que fazer alguma coisa para provar isso. Então, o que Paulo faz? O óbvio. Ele, antes de provar que todo mundo é pecador, né, antes de apresentar o remédio, porque Paulo vai mostrar que o remédio para o pecado é Jesus Cristo. Ele vai mostrar aqui. Por isso que ele vai falar em Romanos. Porque todos pecaram e carecem da glória, né? Romanos que fala isso? Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque não há justo nenhum sequer, porque a boca deles é um sepulcro aberto. Olha como é que ele vai descrever. Ele quer apresentar o remédio. Quem é o remédio? Segundo Romanos aqui, Jesus. Mas como é que ele vai apresentar esse remédio se ele não convencer as pessoas que eles estão doentes? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai pintar um quadro. Um quadro de quê? Ele pegou um pincel, ele não é Picasso, também não é Monet, né? Não é. Ele vai pintar um quadro do pecador, da humanidade pecadora, decaída. Aí ele começa a pintar aquele quadro, quer dizer, aquele quadro, todo mundo é pecador, um horror, porque mudaram o curso da natureza, homem com homem, ele vai mostrar isso. Quer dizer, todo mundo, não tem ninguém que preste. Por quê? Porque ele quer mostrar o quê? Para essa humanidade decaída, só tem um jeito, Jesus Cristo. Aí ele vai apresentar o remédio. Então, antes de apresentar o remédio, né, ele vai convencer da doença. Ó, vocês precisam tomar um remédio chamado Jesus. Ah, mas não precisa de Jesus, não. Eu não. Ó, vamos sair de Romanos agora, vamos trazer para a nossa realidade de hoje, nosso dia a dia, do dia a dia. A gente, nas nossas conversas com amigo, colégio, faculdade, trabalho, alguém já ouviu assim, eu já ouvi várias vezes. Ah, eu não tenho pecado, não. Não, mas eu tenho Deus na minha vida. Mas eu tenho Deus, mas eu creio em Deus, não tenho. Mas eu também tenho Jesus. Jesus também está no meu coração. Eu não peco, não bebo, não fumo, não fornico, não faço nada de errado. Jesus está na minha vida também. Mas eu também creio em Deus, não creio também. Ninguém nunca ouviu ninguém conversar sobre isso, não. Dizer isso, se justificar assim. Não, mas Deus está comigo também. Eu também tenho Deus. Mas, pastora, mas eu não mato, não roubo ninguém. O nome disso, sabe qual é o nome disso na Bíblia? O nome disso na Bíblia? Na Bíblia, isso tem um nome. Isso é autojustificação. A gente vai se justificar. Não, eu não mato, não bebo, não roubo, não fumo, então na minha vida não tem pecado. Só que a gente esquece o seguinte, de acordo com a Bíblia, o pecado não é o que você faz. Certo ou errado? O pecado é o que você é. Ué, mas é, pastora? É. Não é o que você faz. Ué, mas não é não? Não. O pecado não é o que você faz. É o que você é. Mas como assim? Sabe por que você faz essas coisas? Porque você já é pecador, por natureza.
Se você não fosse pecador sem vergonha, você faria essas coisas? Claro que não. Por que o homem mata, rouba, fuma, fornica? Por que ele estupra? Por que ele assassina? Por que ele furta e invade a casa dos outros? Por quê? Porque ele já tem uma herança de pecado. Mas tem gente que tem essa herança, mas não vai roubar ninguém, não vai assaltar ninguém. Beleza, é verdade. É claro que é verdade. Tem gente que não tem essa ainda porque não veio de uma família, não tem um contexto social. Mas, independente do contexto social, se a gente tira o lado social, se a gente exclui a sociologia, se a gente exclui a psicologia dos traumas que a pessoa teve na infância e bota todo mundo num pacote só, todo mundo é pecador miserável. Certo ou errado? É porque a gente olha muito lá do aspecto social. Mas aquela pessoa veio da família assim, a família assim, o pai roubava, a mãe matou, o pai bebia, o pai era alcoólatra, a gente vai medir que o pecado dele é maior. Então, por isso é que ele fez aquilo tudo ali. E isso, à luz da sociologia, é verdade. Mas, olha só, mas diante da Bíblia isso está errado, porque você é tão pecador contra ele. Mas eu não fiz o que ele fez, não, pastor. Eu não matei, não roubei, não estuprei ninguém. Mas você não matou. Mas você faz fofoca, você mente, você engana. Não é? Você é pecador igualzinho a ele. A diferença é que o teu pecado ao olho humano é um pecado que sobressaiu. O do outro não, é mais camuflado. Só que a minha Bíblia diz que o Deus vê tudo, tá? Ele vê tudo. Não é? Mas não é verdade? Ele vê tudo. Então, esse negócio de auto-justificar, não, mas eu não matei, não roubou, é pecado do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, o pecado, agora eu vou ampliar o leque. Não é só o que você faz. Pecado é o que você é. Porque pecado, no grego, harmatia, traduzido, trocado miúdo, errar o alvo. E aí? Se alguém vai roubar alguém lá fora, errou o alvo. Mas como assim, pastor? Errou porque o alvo de Deus não era que ele roubasse ninguém, o alvo de Deus é que ele trabalhasse com as próprias mãos. Certo ou errado? Agora há pouco, quando eu estava vindo para cá, veio uma pessoa aqui, eu não sei se ele vive nessa redondeza aqui. Eu não sei, eu não moro aqui, então não posso dizer se ele mente, se não mente. Veio um rapaz aqui, me pediu um negócio, aí Jesus fala sério, dinheiro eu não dou, porque eu não sei se ele vai beber. Não, mas você quer o quê? Você quer... Não, eu queria Você quer alguma coisa para você comer? Não, eu não quero não, eu queria um pacotinho de mucilão para o meu neném. Bom, dos males o menor, o mucilão não custa 1 milhão, né? Aí eu pensei, Senhor, o cara não é possível que ele vai pedir mucilão para ele comer, né? Fala sério, merece uma coça um cara desse, né? Mas, em último caso, então, você quer o quê? Não, se a senhora puder me dar o dinheiro. Não, o dinheiro não te dou, não. Você quer o mucilão? Então, vamos ali na farmácia que eu compro mucilão para você. Aí, eu comprei o mucilão e ele levou. Ai, muito obrigado, porque é para o meu neném. Porque eu tenho um nenenzinho assim, assim, assim. Beleza. Não custa 1 milhão, né? R$6, 5 e pouco um mucilão, um pacotinho pequeno. Tá vendo? Ele está dizendo que troca por droga, né? Então, a gente tem que saber, porque a gente não conhece. Mas, quando chega e fala assim, me dá um dinheiro para eu comprar um negócio ali. Negativo, você vai beber birita lá na esquina. Vai ou não vai? Ele vai beber cachaça. Então, vou dar dinheiro para ele para quê? Só se eu fosse maluca, né? Então, não tem. Então, veja bem, detalhe, Agora, veja bem. Errar o alvo. Deus, quando criou o homem para roubar? Não. Então, quando a gente rouba, a gente errou o alvo. Deus, quando a gente odeia alguém, nós fomos criados para odiar? Nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus para quê? Para amar. Quando a gente odeia, a gente errou o alvo ou não errou? A gente errou. Não é verdade? Né? Então, a gente pode ampliar o leque e botar uma porção de citar várias coisas. Quer dizer, pecado é tudo aquilo que faz você errar o alvo. Então, por isso que a gente não pode medir. Não, aquele que está lá fora que roubou, ele pecou mais do que eu. Eu não roubei lá fora, então eu não sou pecador como ele. Não, você é pecador igualzinho a ele. A diferença é que o pecado dele é diferente do seu, mas você é tão pecador quanto ele. Então, por quê? Porque o profeta Isaías, abre comigo lá, Isaías, eu estou marcando aqui por causa do Coríntios, Isaías 59, acho que é Isaías 50, deixa eu achar aqui. Deixa eu ver se é 59 mesmo. 59.
Deixa eu ver. Não, não é 59. Deixa eu achar aqui. Achei. (64). Achei. Isaías 64. Isaías 64. Todo mundo achou 64? Versículo 6. Não, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Quando a gente mergulha no hebraico, a gente descobre que essa palavra aqui, as nossas justiças são como trapo de imundícia. Deus, através do profeta, ele está falando para Israel, ele diz que as nossas justiças humanas, elas são como um trapo. É uma comparação, isso é comparativo. São como um trapo de imundícia. E isso no hebraico significa, sabe o quê? Pano de menstruação. Não serve para nada. Às vezes a pessoa assim, não, mas eu sou muito justa, eu faço muita coisa boa. Eu não bebo, não fumo, eu ajudo o pobre, dou esmola, faço isso, faço aquilo, faço aquilo, faço aquilo. E aí? Aí Deus diz que as nossas justiças não servem para... Porque são como um trapo. Para que serve um pão de menstruação sujo? Para jogar fora. Hoje nós temos o advento do absorvente, não é verdade? Mas naquela época, há 40 anos atrás, 50 anos, não tinha. Era uma toalhinha, as mulheres lembram. Então, é uma figura, uma metáfora feminina que Deus está usando ali. As nossas justiças são comparadas a um pano que você tem que jogar fora. Não serve para... O que Deus está dizendo? Não adianta a gente se auto-justificar achando que a gente vai para o céu com a nossa justificativa. Não vai. Porque elas não servem para nada. Agora vamos voltar para Romanos. Capítulo 1 de Romanos. Capítulo 1 de Romanos. Romanos, capítulo 1 de novo. Ó, podemos ler? Tá? Ó, eu vou ler os 3 primeiros versículos, depois vou pular para o versículo 18, tá? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, esse filho, né, segundo a carne, veio da descendência de Davi, tá? E esse filho foi designado filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, tá? Agora, vamos dar uma puladinha aqui agora. Eu quero pular aqui... Deixa eu ver aqui, porque eu quero ganhar tempo. Quer ver? Olha só. Vamos lá, o versículo 11 agora. Vamos pular para o 11. Porque muito desejo ver vocês, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual para que vocês sejam também confirmados. Lembra que eu falei que Paulo, ele ansiava, ele queria ver os romanos, mas não conseguiu, porque ele morre antes, tá? Então, veja bem. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes eu me propus a ir ter convosco, tá? E até agora eu tenho sido impedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Agora, vamos pular para o versículo 16. Pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que, olha a palavra justiça aí, que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela... Ó, o tema de Romanos, o tema, se quiserem anotar, pode anotar, está no versículo 17.
a justiça de Deus, o justo viverá pela fé. Justificação pela fé. Agora vamos lá, ele vai começar a pintar o quadro da humanidade. Ele vai pintar um quadro da humanidade. Olha o que ele vai mostrar agora. A ira de Deus se revela do céu contra toda contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O que é uma situação indesculpável? Ninguém tem desculpa de não ouvir o Evangelho. Ah, mas eu não ouvi o Evangelho por isso, eu não ouvi por causa disso. Eu não ouvi porque ninguém chegou para mim e falou de Jesus para mim. Paulo diz que os homens são indesculpáveis, porque os atributos de Deus revelam a pessoa de Deus. Não, Deus não existe, né? Não, porque Deus não existe. Não existe Deus, não creio que Deus existe. Aí, mas na hora que dá uma topada, ai, meu Deus! É ou não é? Ai, meu Deus, tem uma topada no pé, mas Deus não existe. Não é assim que funciona? Né? Eu não creio, pastor, eu sou ateu, não creio que Deus existe, mas quando ele topada, ai, meu Deus, mas Deus não existe para você agora, ele existe? Na hora de chamar Deus, você chamou Deus, né? Não, eu quero tranquilizar os irmãos, que se a gente não der tempo de entrar em Coríntios, a gente vai ter uma aula ainda de quebra, e nós vamos dar Coríntios, a gente vai usar, na semana que vem a gente entra em Coríntios, tá ok? Então, veja bem, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que, nesse quadro, que ele vai pintar a humanidade decaída. Vamos continuar. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Versículo 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro modo contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Aí a gente tem um capítulo aqui que, aliás, diga-se de passagem, é um dos capítulos mais polêmicos da Escritura, que é o capítulo que vai tratar de homossexualismo, que vai falar de mulher com mulher, de homem com homem, uso contrário à natureza. E hoje em dia a gente vive uma época em que isso é muito discutido, não é verdade? Né? Em que isso é discutido, e a gente encontra no nosso congresso leis que você não pode falar sobre isso, você não pode falar sobre aquilo, não pode falar não sei o quê, não é verdade? Então, quer dizer, o apóstolo Paulo, ele começa a carta aos Romanos abrindo um leque, mostrando o estado da depravação da natureza. Isso aqui é um retrato, ele está pintando um quadro. Olha, a natureza é decaída, né? A humanidade está decaída, é um quadro de depravação. Aí a pergunta, porque Paulo é retórica, aí fica a pergunta retórica, a natureza está decaída, é um quadro de depravação total, depravação universal, não escapa ninguém. Se não escapa ninguém, qual é o remédio para esse problema? Jesus Cristo. Então, ele vai apresentar Jesus. Eu sempre digo que Deus, em Romanos vai mostrar isso. Trocando na linguagem bem popular, Deus, ele escolheu um método. Um método. O que é um método, gente? É uma maneira. Deus, ele pensou na sua inteligência infinita, eterna, ele pensou, não, eu tenho que salvar a humanidade. Eu tenho que salvar o homem pecador perdido, o pecador que se perdeu lá no Éden. Eu vou abrir um leque, na linguagem bem do povão, para ninguém sair daqui com dúvida. Mas se mesmo assim você tiver com dúvida, você pode me perguntar, levanta a mão que a gente responde.
Deus pensou, nossa, eu tenho que salvar a humanidade. Como que eu vou salvar? Então, no plano eterno, ele já sabia que a humanidade não tinha jeito mesmo, né? Alguém fala assim, pastor, mas Deus, ele levou uma rasteira, quando ele criou Adão e Eva, ele já sabia que o homem ia pecar, mas se ele sabia, por que ele pecou? Por que ele criou? Ele criou porque ele quis criar, mas ele já sabia. Mas ele já sabia, mesmo assim ele criou. Vou te contar, vou abrir o confessionário aqui, como diz alguém que a gente conhece, se fosse eu não dava nó a cego. Eu não criava cobra para me morder, mas sou eu. Eu sou Rosane, eu sou humana, né? Agora, Deus não pensa como eu, graças a Deus que não pensa, porque se ele pensasse como eu estava também no inferno. Eu sei que o homem vai pecar, mas eu vou criar mesmo assim. Mas Deus sabia. A possibilidade do mal, Deus já sabia. Quando ele orienta, vocês podem comer tudo, mas você não pode tocar nisso, mas ele já sabia. Mas mesmo assim, ele deu oportunidade para o homem, deu ao homem, você é livre. Você é livre com uma liberdade limitada, mas você é livre. Não existe liberdade sem limite. Adriano e Narie têm 3 filhas. E eles passam por um processo de educação das filhas. Né? Então, tem hora que eles dizem assim, olha, você não vai usar o celular agora. Ou então, você não vai para a escola sozinha. Ou então, se você for sozinha, se você chegar aqui, você for sair da escola e for para a casa de alguém sem avisar, você vai ser disciplinado e vai perder o direito. Hoje em dia, na linguagem das crianças, é perder o direito. Vovó, eu não vou perder o direito. Vai sim, porque você desobedeceu. Né? Ele fala assim, vovó, eu não vou perder o direito, porque a gente não fala mais castigo, né? Você vai perder o direito. Não pode, porque senão o conselho tutelar vai em cima de você. Então, agora a gente fala assim, perdeu o direito. Antigamente, a gente fala assim, você vai para o castigo, para o quartinho, não era assim? Para a cadeirinha, hoje você não pode falar, não pode. Isso não pode. Mas não é bem assim hoje em dia? Você não pode. Então, você tem que medir palavra, porque senão, não é verdade? Aí da gente, né? Mas deve falar assim, você perdeu o direito. Mas eu quero brincar de celular. Não tem celular, você perdeu o direito de celular porque você fez isso. Vovó, mas eu quero. Mas não tem. Eu falei que não tem ponto final. Ele, vovó, eu quero. Não tem. Você não tem. Perdeu o direito de brincar de celular porque você desobedeceu. Aí ele fica mais depois, ele, vovó, eu te amo. Daqui a pouco vem, vovó, você é a melhor avó do mundo. Puxa saco. Ele, vovó, você é a melhor avó do mundo. Outro dia eu levei um bolinho de chocolate para ele, ele ama chocolate. Ele é apaixonado por chocolate. E eu não gosto de chocolate. Eu não gosto de bolo, além de bolo de chocolate, eu não gosto de bolo de chocolate. O povo que já está ligado aí, eu não gosto de bolo de chocolate. Fala sério, né? Nem um bolo amarelo, fala sério, né? Mas eu gosto de bolo, tá? Mas ele ama. Então, eu quase não faço, porque eu não gosto, né? Aí ele fica, vovó, tem bolo de chocolate? Não tem, só tem bolo de fubá. Vovó, eu não gosto de bolo de fubá, eu gosto só de chocolate. Aí, outro dia, eu comprei um bolinho assim, pequenininho, né? Eu vinha em Niterói, não sei, eu acho que eu comprei um remédio, comprei. Vou levar um pedacinho com bota aquelas caldas dentro, uns negócio de brigadeiro por cima. Aí, cheguei assim, aquele bolinho, Ravi, vovó, trouxe uma coisa para vocês, adivinham o que é? Não sei, vovó. Aí, a mãe dele estava lá, tan. Aí, é bolo de chocolate? Oba! Vovó, você é a melhor avó do mundo. Só Jesus, né? Gente, vamos lá. A gente brinca um pouquinho vamos voltar lá para Romano, né? Então, vamos lá. Oi. Sabia. Sabia, com certeza. É isso aí, é graça, tá? A graça, ela já estava presente no Antigo Testamento, mas de uma forma velada, obscura, tá? Mas ela já estava lá. Por exemplo, quando Adão e Eva pecam no paraíso, Deus bota os 2 para fora do jardim. A gente assim, nossa, coitado de Adão e Eva. Deus colocou eles para fora, tadinho, ficaram isolados na chuva, pegando sol e chuva lá fora, sofrendo. Meu Deus, coitado, por que não ficaram? Mas Deus é muito ruim, né? Podia ter botado eles lá dentro do paraíso, lá eles tinham comida, bebida, tinham tudo. Eles tinham refrigerante, Coca-Cola lá fora e ficaram sem nada. A gente acha que Deus é ruim, mas é o contrário. Deus foi bom demais com eles. Sabe por quê? Porque se Deus tivesse mantido eles no jardim, eles teriam morrido. Mas
Sabe por quê? Porque eles já tinham comido da árvore que não podia comer. Então, já estavam no estado de pecado. Então, como é que vão manter no jardim com o estado de pecado? Eles morreriam fulminados ali. Não é verdade? Então, Deus, para salvar vocês, para vocês não morrerem, vou botar vocês para fora, vocês se viram aí. Mas, pelo menos, morrer vocês não vão. Então, isso é graça. Deus foi bom, porque não deixou que eles morreram. Mas eles não morreram, não, pastora. Aquela morte que deu da árvore, depois, o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Aquela morte ali, não foi uma morte que eles morreram naquela hora, porque eles viveram muitos anos ainda. Aquela morte ali era uma morte eterna. Está todo mundo ligado? Mas a Adão e Eva não morreram? Morreram. Mas eles morreram muito tempo depois, como eu e você vamos morrer. Mas eles viveram muito tempo ainda. Viveram ou não viveram? Viveram. Então, quando Deus falou que o dia que vocês comerem, vocês vão morrer, é óbvio que não estava falando da morte naquela hora. Porque eles viveram um tempão ainda, era uma morte eterna. Aí o Deus botou para fora, vocês vão ficar, o anjo vai guardar o jardim para vocês não entrarem aqui. Porque nesse estado de pecado vocês vão entrar, que vocês vão morrer fulminados aqui. O homem jamais viu a Deus, ninguém. Paulo vai dizer isso aqui. Ninguém jamais viu a Deus. No estado de pecado, ninguém viu a Deus. Por isso que foi necessário que Jesus viesse. Porque Jesus não é a ponte? Lembra quando a gente estudou Gênesis? Nós estudamos Gênesis, o pessoal lembra, vocês lembram? A gente estudou a escada de Jacó. Lembra da escada de Jacó? O sonho de Jacó, a escada unia o céu e a terra e vice-versa. Quem é a escada de Jacó no Antigo Testamento? É Cristo. Porque a escada não une, ela não unia, não ligava céu e terra. É isso aí. Desciam, subiam, subiam, desciam. Ela fazia uma ligação entre o céu e a terra. Biblicamente falando, terra é homem, céu é divino. Então, aquilo que faz a ligação, a escada é uma representação, uma figura de Jesus Cristo, que veio fazer uma ligação entre o homem e Deus. Ligação essa que foi perdida no Jardim do Éden. Aí Paulo vai apresentar, olha, eu vou apresentar um método, a maneira. Deus tem uma maneira para salvar o homem, para salvar essa humanidade depravada desse quadro aqui. Ele vai pintar um retrato, a humanidade é assim. E como resolver esse problema? Filosofia vai resolver? Não vai resolver. O que vai resolver é quem eu vou apresentar a vocês. Aí ele vai apresentar Jesus, que ele vai falar que a humanidade ela foi justificada através da morte. Você parou para pensar isso? Para que você não morresse, ele viveu? Aliás, para que você vivesse, ele morreu? Isso é muito profundo. A gente toma ceia mês após mês, a gente não para analisar a profundidade disso aí. Porque a morte da cruz, ela é substituta. O que é substituta, pastor? Alguém substituiu você. Mas é. Quem é que merecia morrer? Era o irmão aqui de camisa pêssego, goiaba, sei lá, era o irmão ali, era a irmã lá atrás, era o João Paulo, era a Jete, era a Florzinha, Marildinha. Nós é que merecíamos morrer. Mas aí ele falou assim, não, eu não vou matar eles, não. Eu vou fazer um negócio diferente. Eu vou mandar alguém morrer no lugar deles. Aí esse alguém que morreu é Jesus Cristo. Então, é isso que ele apresenta aqui. Agora, é claro, pastor, então, aí, aqui, eu vou abrir um leque aqui, tem uma corrente teológica que diz assim, é uma heresia que fala assim, bom, já que, se Jesus já morreu pela humanidade, então está todo mundo salvo, que chama-se universalismo. Está todo mundo ligado no trono? Se você estiver ligado no trono, existem líderes que pregam universalismo. Não, Jesus já morreu, não está todo mundo salvo. Fala sério, hein? Não, um pouquinho diferente. Está aproximado, mas um pouquinho. A predestinação, ela acredita que uns são escolhidos para a salvação e outros não. A predestinação curta e grossa, aquela bem grosseira, assim, bem no pé da letra, ela acredita que um grupo de pessoas ela foi escolhido para ser salvo e o outro escolhido, o outro nunca vai ser salvo.
Você pode pregar o evangelho à vontade que não vai ser salvo. E o outro, aquele grupo ali, foi predestinado, ele pode viver na bagaceira do pecado, que ele já está salvo, que ele já está predestinado à salvação. Então, se ele ficar dando uma voltinha no mundo lá, mas ele é um predestinado, não tem problema que no final das contas ele vai para o céu. A predestinação ensina isso, tá? E eu particularmente, eu falo, Jesus, tem misericórdia. A gente rala, paga um preço de santidade, e no final o cara vive na bagaceira do pecado e ele vai para o céu. Fala sério, hein? Fala sério, né? Então, agora, universalismo, não sei se respondi a tua pergunta. Universalismo é se Jesus já morreu na cruz do Calvário, morreu pelo pecador, pela humanidade, então todo mundo já está salvo, porque ele já morreu. As pessoas esquecem o seguinte, Jesus já morreu. Esse fato histórico, o que é um fato histórico? Aconteceu uma vez, não vai acontecer de novo, tá? Não vai acontecer outra vez Jesus morrer na cruz, já acabou. É igual o Pentecoste. O Pentecoste, como fato histórico, ele não se repete. Tá todo mundo entendendo? Ah, a pastora falou que o Espírito Santo não visita. Eu não falei isso. Eu disse que, como fato histórico, não se repete. Aquele Pentecoste de Atos dos Apóstolos, tá? Ele, como fato histórico, não vai se repetir nunca mais. O fato histórico. Agora, o Espírito Santo continua batizando até hoje. Tá todo mundo entendendo, gente? Tá? Então, a mesma coisa é a cruz, a crucificação. Aquele fato histórico, aquele cara morreu na cruz, naquele dia lá em Jerusalém, no ano tal, não vai acontecer nunca mais, ele já morreu. Ele já morreu. Agora, como ele alcança pessoas hoje? Quando toda vez, ou cada vez que alguém aceita esse sacrifício que ele fez há anos e anos lá atrás, essa pessoa recebe essa salvação. A salvação, ela é efetuada pela morte, mas para a pessoa ser salva, ela tem que tomar posse dessa salvação. E para tomar posse, só se aceitar ele como Salvador. Aí é onde eu jogo por terra a ideia do universalismo, porque ele morreu por todos. Ele não morreu só para vou morrer por Rosane. João Paulo que se dane. Não, o irmão ali que se... Não, ele morreu por todos. Mas para eu aceitar, para eu receber a salvação, eu tenho que tomar posse dela. E para eu tomar posse, eu tenho que aceitá-lo como Salvador. Aí Paulo vai mostrar isso. Paulo vai dizer, ó, o método é ele. A maneira de salvar que eu escolhi. Por isso que eu digo, por isso que Martinho Lutero fala, Romanos é o maior tratado, o maior de todos os tratados teológicos. Porque quem afirma que tem alguma maneira do homem ser salvo, tem que jogar Romanos fora. Tem que jogar fora, pegar a carta toda e jogar fora. Porque não tem outra maneira do homem ser salvo. Não, mas pastor, mas se fizer boas obras, as boas obras ajudam, mas não salvam ninguém. Porque Deus não é maluco, não vai dizer assim, olha, eu escolhi um método de salvar o cara, de salvar a humanidade pela morte do meu filho. Agora eu vou mudar de ideia, vou salvar aquele cara lá, porque ele é importante, vou salvar ele pelas obras dele. Entendeu? Deus não faz isso. Deus é imutável nos seus atributos. Deus não muda. Se ele determinou que a salvação da humanidade é através de Jesus, é só através de Jesus e acabou. Fala, minha amada. Tá vendo? É isso aí, tá vendo? É isso aí. É o que a gente fala aqui, que a gente falou. Aí... Não, mas a pessoa em questão que faz as boas obras é cristã? Tá, entendi. Tá, entendi. Tá, entendi. Entendi. Isso. Como eu vejo isso é um equívoco. Eu creio que essas pessoas que pensam assim são pessoas que estão e vivem equivocadas.
Eu nem acredito que façam isso por mal, não. Isso é um equívoco da pessoa. A pessoa acredita que fazendo boas obras, ela vai herdar o reino do céu. Não vai. De acordo, a menos que a gente jogue, que Deus mude de ideia. Como Deus não muda de ideia, né? Ele determinou. As boas obras, ela ajuda, elas são boas. Deus até observa, mas ela não pode ser o caminho para a salvação de ninguém. Porque ninguém pode fazer boas obras querendo que essas boas obras se transformem no caminho verdadeiro que é Jesus, que isso não existe. Jesus é o caminho e acabou. Então, como o homem vai chegar ao céu, vai chegar a Deus pelas boas obras, ele só vai chegar a Deus passando pelo caminho chamado Jesus. Não tem a boa obra, as obras, elas se tornarão consequência da nossa salvação. Nós não somos salvos pela obra, nós fomos salvos para fazer boas obras, de acordo com a carta de Tito. Sim. O espiritismo de Kardec, o catolicismo romano, o kardecismo, porque o lema do kardecismo é o seguinte, o lema do kardecismo é o seguinte, fora da caridade não há salvação. É o lema do kardecismo, tá? Quer dizer, vocês podem observar que eles têm lá uma plaquinha deles em fora da caridade não há salvação. Quer dizer, tem que praticar, né, a caridade para você ser salvo. Porque cada vez que uma pessoa pratica a caridade na Terra, isso na visão do kardecista, ele vai se aperfeiçoando, vai se tornando perfeito, com o espírito iluminado e vai chegando mais próximo de Deus. Ele vai se aprimorando, o espírito vai se tornando um espírito aprimorado, tá? Então, você vai melhorando, a cada dia melhorando, até chegar pertinho de Deus. Aí você vê o seguinte, resumo da ópera. Por isso que eu falei da importância de você estar ligado nas heresias. Tem uma capa muito bonita, mas é espiritismo de Kardec. Não tem base bíblica. Por quê? Porque se um ser humano, para pensar, se um indivíduo precisa se aperfeiçoar várias vezes para chegar perto de Deus, ele jogou por terra a obra da cruz do Calvário. Sim. Entendeu? Para que Jesus morreu, então? Para ele fazer um sacrifício de ficar anos se aperfeiçoando? Ele está se auto-sacrificando, se aperfeiçoando, até chegar bem perfeito. Quando estiver perfeito, ele vai chegar no céu. Jesus não precisou de Jesus, então ele jogou por terra a obra da salvação. Quer dizer, Cristo é zero. Então, a gente observa, é muito bonito, mas não tem base bíblica. Então, eu e você temos que discernir o que está por trás de cada coisa bonita. Fala. Então, quando se prega que Jesus morreu para todos, então está errado, não é heresia? Não, veja bem, olha, está errado, a pergunta dela está errado, é meio mal formulada, né? Veja bem, João, capítulo 3, versículo 16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha o detalhe, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, e o que não crê? Entendeu o que eu quis dizer agora há pouco? Não é todo que crê. Ele deu o Filho unigênito para quê? Qual é o propósito pelo qual ele deu o Filho? Para que todo aquele que nele crê não morra, porque não perecer ali, não morrer, mas tenha a vida eterna. Respondeu tua pergunta? Em parte, dizer assim, mas dele morreu por toda a humanidade. Em parte está certo, ele morreu. Mas ele morreu para que a humanidade fosse alcançada por ele. Mas, para ser alcançado, precisa crer. Tá? O Timóteo. Timóteo. A carta de Paulo a Timóteo. Timóteo. Timóteo, a carta de quando Paulo escreve a carta a Timóteo, ele fala, porque Deus é o único Salvador e não é a vontade de Deus que nenhum se perca. A vontade é que todos sejam salvos, né? Mas nem todos vão querer essa salvação. Aí, a pergunta que o João Paulo fez, da questão da predestinação, né? Em relação à predestinação, eu não creio, mas eu creio na onisciência.
o atributo da onisciência. Que Deus, ele sabe tudo. Então, ele sabe quem vai se converter e quem não vai se converter. Isso ele sabe. Ele sabe que você pode malhar em ferro frio com alguém de coração duro que nunca vai aceitar Jesus. Eu tenho um ano de ministério pastoral, já vi coisa do arco da velha. Homens e pessoas que morreram durante casados com servos fiéis de testemunho de vida e dizem assim, eu não quero saber de Deus, não preciso desse Deus, não, meu Deus é o dinheiro. E a mulher, por mais exemplo que tenha sido de vida, morreu sem Jesus, nunca quis Jesus. A oportunidade foi dada a ele também? Foi dada, mas ele não quis, vai fazer o quê? Entendeu? E não dizer assim, mas eu nunca ouvi falar. Ouviu, teve uma mulher, um companheiro de matrimônio durante 40 e poucos anos e não teve testemunho da mulher que orou por ele 40 e poucos anos. O sem vergonha não quis Jesus, que não quis. Né? E eu ainda tive que fazer um enterro. Fala sério. Vou falar o quê? Que o cara foi para o céu, não foi? Fala. Com certeza, com certeza. É. Pela graça. É isso aí. É. Tito vai dizer, porque Deus ele não faz confusão. Paulo diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Já pensou? Se Deus salvasse o cabra pelas obras? Quem tem muito dinheiro ia fazer muita... Eu não tenho muito dinheiro, eu estou ferrada. Mas não é verdade? Se Jesus, comprei só um pacotinho de mucilão de R$6, mas o cara, Senhor, comprou sítio, meu Deus do céu, ele vai para o céu, eu não vou? Ah, Senhor, fala sério, não concordo com esse negócio, não. Graças a Deus que Deus não pensa assim. Aí o que Deus faz? Sabe por quê? Deus, eu acho lindo isso em Deus, Deus não é parcial. Não é verdade? Deus não é parcial. Deus não salva você pelo seu dinheiro, nem pelo seu olho azul, nem pela sua careca de cabelo de índio colado que o frita até ovo. Não salva. Deus, ele salva a mim e a você com base numa única coisa, na sua fé em Jesus. Amém? Você pode ter muito dinheiro, mas se você se humilhou ou se humilhar para entender que Jesus é o teu Salvador e que Ele é o Senhor que te salvou, você vai para o céu. Você pode ser um pobre de maré de si, mas Jesus se tornou o seu Salvador porque você reconheceu quando João fala para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que João quer dizer? Porque Jesus já morreu, mas não adianta, se você não crê que Ele morreu por você... Você não tem salvação, ele fez a obra, mas você não crê nela, como é que você vai ser salvo? Não, mas eu não preciso de Jesus, não, porque eu já fiz, eu tenho assim, eu não mato, não roubo, eu não preciso de nada de Deus, não, porque eu sou uma pessoa muito boa. Já não é. Mas não é, velho? Concorda comigo? Não, mas eu sou muito humilde. Já não é, meu filho. Você já falou que você não é. Não, mas eu sou muito boa, pastor. Já não é também. Você é um sem vergonha que merece outra coça. Ah, mas eu sou muito bonzinho. Você também não é bonzinho coisa nenhuma. Não, mas eu sou muito santo. Ih, desconfio disso daí. Mas não é? Não é. Porque se você fosse, você não precisava dizer que é. Então, o que cabe a nós, para a gente finalizar, é a gente, assim, Senhor, olha, eu preciso de Ti. Lembra do louvor aí, aquele louvor da Lagoinha antigo? Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, da meu coração. Lembra disso? Essa frase é a nossa realidade. A gente precisa desse Deus a cada dia. Amém, irmãos? Amém? Semana que vem a gente continua. Você pode aplaudir a Ele?
Meus queridos, deixa eu dar uma palavrinha que eu esqueci. O trabalho de vocês já está corrigido, tá? A palavrinha. Está com Dani, você pode pegar com Dani na secretaria, tá? Ninguém ficou abaixo da média. Se você não conseguiu tirar 10, não fique triste, não. Você pode conseguir tirar o 10 na próxima vez. A média, eu esqueci de dizer para vocês que a média de vocês, a média é 7. Mas todas as notas foram boas. Ninguém ficou abaixo da média, viu? Todo mundo tirou nota boa, todo mundo passou, não tem ninguém reprovado, tá? E outra coisa, na quarta-feira, próxima quarta-feira, eu estarei aqui a partir das 17 horas. Já conversei com a pastora Marlete. Qualquer um de vocês que tiver com dificuldade para fazer o trabalho, eu preciso de uma ajuda, eu não sei como fazer, eu estou meio perdido. Então, eu estarei aqui na próxima quarta-feira, no horário de 17 horas. A gente vai ficar de 17 até as 19 horas para a gente tirar dúvida, fazer o trabalho. Eu não sei fazer, estou perdido, não sei por onde começar, eu quero desistir. Não desista. Você não precisa ter vergonha, mas eu não sei escrever direito, mas eu não sei ler. Você não tem que ter vergonha. A minha mãe dizia assim, vergonha é roubar e não poder carregar. Então a gente tem que ter vergonha de dizer, a gente não tem que ter vergonha de dizer que não sabe, porque a gente vai aprender com o outro, amém? Então a gente está com o coração, porque o meu sonho, o sonho da pastora Marlete, o nosso desejo é ver você recebendo o seu diploma, amém, irmão? Então não desista, venha, traz o seu caderno, sua apostila, que a gente vai sentar lá em cima, tirar a sua dúvida. Mas vou ficar na frente dos outros, eu tenho vergonha. Não precisa ter vergonha, mas se no último caso você quiser falar comigo só no particular, a gente combina de uma forma. E o nosso irmão Tiago, o esposo da Dani, ele se ofereceu para ajudar os irmãos também. Então ele também vai estar ajudando outros dias da semana, né? Ele não vai ficar restrito ao dia de quarta-feira. Você pode procurar o Tiago outro dia da semana, que ele vai te ajudar também a fazer o trabalho para tirar a sua dúvida. Amém, irmão? Eu vou embora, não vou mais estudar porque eu tenho dificuldade. Você não precisa sair do curso por isso. Entenda, eu estava conversando com uma irmã antes do culto começar, entenda que na vida a gente tem obstáculos e a gente tem desafios. Não olhe como um obstáculo, olhe como um desafio. Amém, irmão? Você pode vencer. Você pode aplaudir o Senhor. Não desista, tá?